Olá, meus irmãos e minhas irmãs, pecadores e pecadoras. Hoje eu quero compartilhar com vocês o devocional intitulado Sobrevivendo na Quarentena. O texto de hoje diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Neste texto da palavra de Deus, vamos extrair conselhos para que possamos viver uma vida plena, vitoriosa e para a glória de Deus diante desta pandemia. Hoje, no texto da palavra de Deus, vamos extrair conselhos para sobrevivermos diante desse período difícil. Paulo vai relatar para nós: foi uma grande prova de fé. Ele diz: nós estamos entregues à morte todos os dias, por amor a Jesus. Nesta ocasião, separamos este texto da palavra, onde Paulo vai relatar essas verdades. Como sobreviver e manter uma vida espiritual diante de grandes dificuldades, diante dos conflitos. Como sobreviver diante das fake news? Quantas notícias falsas que recebemos diariamente? Como sobrevivermos diante das enfermidades? Então, realmente, Paulo, ele relatou para nós o sofrimento daqueles irmãos e irmãs. E realmente também hoje entendemos que há pessoas sofrendo. Essa é uma grande verdade. Mas o que nos afeta a vida espiritual é o pecado contra Deus. E os homens e as mulheres deste mundo, nós pecadores não deixamos de pecar contra Deus, diante até mesmo de grandes dificuldades. O que falta muitas vezes é o arrependimento verdadeiro, a conversão genuína diante da graça de Deus. Então, esta prova de fé, Paulo relata, existe calamidades também, existe mortes. Essa é a palavra que você mais está ouvindo nestes dias, morte. É o jornal A, o jornal B, vem as notícias de morte. E você pensa, será que será a minha vez? Quando será a minha vez? Eu não quero morrer. Mas o fato é que todos nós partiremos. Ou estaremos com Deus eternamente, ou sem Deus para sempre. Mas a palavra de hoje, que é a prova de fé, é para chegarmos mais próximos de Deus. Entendemos também que estamos sujeitos a estas enfermidades. Mas Paulo quer nos orientar na palavra de Deus, nos aconselhar, nos guiar e também nos proteger até que passe as calamidades. Então a minha pergunta é: quais são os conselhos que podemos considerar importantes diante desta grande pandemia? Queremos dar o primeiro conselho: a pressão. Como lidar com ela? Paulo disse: em tudo somos atribulados. Vejamos que a expressão de Paulo está relacionada a uma pressão muito intensa. Ele diz que estamos passando por grande perseguição, ao ponto de ficarmos isolados, estreito, longe do convívio social. Realmente era isto que a perseguição causava na vida dos cristãos. O conselho de Paulo aqui nos ensina a lidarmos com as pressões que sofremos, seja as pressões do mundo, seja a pressão das pessoas, ou seja as pressões até mesmo do próprio diabo. Paulo enfrentou o capeta mesmo, o Satanás, o coisa ruim. Mas como ele venceu? Como ele lidou com esta pressão? Por fora ele disse realmente é uma grande turbulência. Por fora realmente eles querem tirar a nossa vida. Porque nós consideramos aqui, irmãos, que eles eram pressionados a abandonarem a fé e negar o nome de Jesus. Em tudo somos atribulados, ele disse. Por fora somos atribulados, o mundo nos pressiona. Mas no interior, Paulo diz, não angustiados, porque estamos abrigados na graça de Deus. Atribulados sim, porque as tribulações são inevitáveis, mas angustiados não, porque Deus nos guarda em sua graça maravilhosa. Seja as circunstâncias, seja os momentos difíceis, Deus nos exorta
a confiarmos na sua palavra. A nossa esperança não está neste mundo nem nas coisas deste mundo, mas na palavra de Deus, na eternidade com Cristo, viver com Ele, para a glória dele. Quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Paulo vai dizer para esses irmãos também, o grande livramento da parte de Deus virá. Confie. Mas se mesmo não virá neste mundo, assim que partirmos, estaremos para sempre com o Senhor. Se o nosso corpo terrestre se desfizer, nós temos um corpo celeste preparado por Deus, por Cristo Jesus, que nos dará um corpo semelhante ao dele, puro. Então, este grande livramento, Paulo vai dizer para nós, sejam firmes, meus irmãos, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Atribulados sim, mas angustiados não, porque a paz com Deus, a paz de Deus, ela excede todo entendimento humano e que controla completamente os nossos corações. Veja o que George Miller disse, a incredulidade não dá um passo sem explicações prévias. A fé, ela não interroga, nem calcula, simplesmente confia. Confiemos pela fé na graça de Deus. O segundo conselho de Paulo é acerca da emoção. Como controlar? Ele vai dizer para nós na palavra de Deus, perplexos, mas não desanimados. Paulo sim estava em uma situação tão surreal que ele usa a palavra que significa perplexo, assustado. Ele mostra para nós dizendo, é momento de dúvidas, estamos duvidosos, ou até mesmo indecisos, é momento de indecisões. Ele também diz, estamos espantados com tanta situação ruim. Então, meus amados, o que ele quer dizer para nós? Que realmente sofreremos as coisas ruins neste mundo, mas que Deus tenha misericórdia de nós, que as tantas notícias que têm devastado o nosso país, que não venha descontrolar as nossas emoções. Como controlar a emoção? Como sobreviver emocionalmente diante de tanta notícia ruim? Eu nunca me esqueço de quando o meu médico chegou em mim e disse, você tem uma doença rara no coração que pode te levar à morte súbita. Ao ouvir essa notícia eu fiquei assustado, espantado, desesperado e perdi o controle das emoções. Até que, mesmo internado, uma médica disse, Reinaldo, o seu problema tem tratamento, mas ele não vai te matar assim. Mas se você continuar com essa ansiedade, esta ansiedade vai te matar rapidamente. Aquela repreensão, meu amado e minha amada irmã, alertou meu coração. Trouxe-me a lembrança de que eu tinha um Senhor pronto a me ouvir e que eu deveria confiar na sua palavra. Lembrar do que ele disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, como controlar a emoção diante da notícia ruim? Lançando sobre o Senhor, fazendo com que ele conheça cada vez mais as nossas fraquezas e assim o poder de Cristo se manifeste. Por isto, meus amados irmãos, isto mudou completamente a minha vida. Então Paulo está dizendo, sim, estamos perplexos. Por fora, realmente estamos assustados e espantados. Usando novamente a frase de George Miller que diz, a fé desenvolve-se ou cresce através de apegar-se à palavra de Deus. Neste segundo conselho, Paulo vai dizer, não desanimados. Sim, estamos assustados, mas não estamos desanimados. Tenha bom ânimo. Estamos realmente animados no Senhor. Sim, ele estava confiante na palavra de Deus. Podemos lidar com essa situação, mas não podemos perder o ânimo. Não sejamos desanimados com tais circunstâncias. E encaremos os desafios da vida
O Espírito Santo pode controlar nossas emoções? O controle das emoções neste momento é muito importante. Paulo diz: nós não estamos desanimados. Temos o bom ânimo que o nosso Senhor nos disse. Também ele nos exorta ao crescimento, à oportunidade do crescimento diante de tamanha calamidade. Então, a emoção, como controlar? Confiando com ânimo na palavra de Deus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, temos o terceiro conselho: a salvação. Em quem confiar? Paulo vai dizer: perseguidos sim, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Salvação. Nunca podemos deixar de falar desta palavra tão maravilhosa, a tão grande salvação. Em quem confiar? Paulo certamente tinha sua confiança, embora ele tinha todas as suas lutas. Veja, meus amados, que a palavra da salvação é a palavra resgate. Ele veio para me resgatar da escravidão do mundo e do pecado. Embora a perseguição trouxesse para eles desconfortos, Paulo aconselha o povo de Deus a lembrar do grande livramento para a nossa vida. Ele nos aconselha a lembrarmos que o Pai entregou seu Filho ao mundo e neste ato de amor ele nos ensina esta grande verdade. Ele nos ensina que a salvação trouxe para nós a remissão de nossos pecados. Este ato amoroso de Deus nos deu a oportunidade de escaparmos da condenação eterna. Sim, da condenação eterna. A remissão, seu sangue derramado, trouxe para nós a remissão de nossos pecados, a garantia do perdão divino, a salvação, a vida eterna. É nisto, meus amados, que vocês devem confiar. Perseguidos sim, mas não desamparados. Deus nunca nos desamparou e por isso ele nos enviou a redenção, nos comprou com seu precioso sangue, seu sangue precioso. Em meio à aflição, lembre-se desta palavra. Paulo vai dizer: sim, perseguidos, mas não desamparados. A morte de Cristo e seus sofrimentos nos concedeu vida e vida eterna. Por dentro, sim, estamos abatidos, mas Paulo vai dizer para nós: mas não destruídos. Glória a Deus por isso. Que Deus nos guardou da destruição, nos dando sua salvação. A salvação também revela o perdão divino, garantindo assim a ressurreição de Cristo. Este ato incondicional nos encoraja a continuarmos vivendo a vida cristã de maneira plena e vitoriosa em Cristo. Estes irmãos venceram, sobreviveram durante as aflições e os conflitos da vida. Irmãos, Deus também deseja nos abençoar, confiando nessa tão grande salvação. Traz a nossa lembrança, Senhor, aquele dia tão maravilhoso do encontro que eu tive com o Senhor, a alegria da salvação. Meus amados, esta alegria trouxe para nós a reconciliação. Por causa do mundo tão imediatista, muitos cristãos têm dificuldades de confiar nestas verdades, de lembrar destas verdades. Irmãos, o que temos para a nossa vida hoje é a esperança viva, é a promessa viva da palavra de Deus. A verdadeira fé não consiste apenas nas bênçãos. Não está apenas nas bênçãos a verdadeira fé. A verdadeira fé está no momento de grande aflição que revela em quem verdadeiramente confiamos, se em Cristo ou se em nós mesmos ou se neste mundo. Por isso, também a salvação, em quem confiar? Na restauração vindo da parte de Deus. Ao confiarmos em Cristo, temos essa esperança. Paulo disse: perseguidos sim, mas não desamparados, não destruídos. Esta restauração diz que Deus há de intervir na história, conforme a sua palavra nos aponta. Não desista,
porque realmente vamos sobreviver. Vivos, sim, mas também, se morrermos, morreremos no Senhor. Quer vivamos ou morramos, eu repito, somos do Senhor, porque esta é a promessa da palavra de Deus. Como sobreviver? Quais os conselhos seguir? Devemos saber lidar com a pressão. Devemos buscar o controle de Deus, a submissão ao Espírito Santo diante das emoções descontroladas. E podemos confiar plenamente na salvação que há de se revelar para nós, concluindo assim o plano completo de Deus, a salvação única e eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço por esta tão grande salvação. Eu oro pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo, que mesmo diante de grandes aflições que cada um está enfrentando nas suas realidades, eu oro para que o Senhor os abençoe, os guarde e os livre de todo mal. Abençoe os nossos irmãos e as nossas irmãs. Fortalece-os na graça que há em Cristo Jesus. Que esta palavra venha trazer à nossa lembrança o teu grande amor, a tua grande salvação, e que realmente somos atribulados, mas não desamparados, não angustiados, não desanimados, não destruídos. Em nome de Jesus te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.